Esse é um videozinho bem rápido, antes que eu esqueça de fazer ele. Eu tava vendo nesses canais que o pessoal começa a fazer uns vídeos, sei lá, chamando MGTOW pra debate ou simplesmente fazendo vídeo anti-MGTOW. Tá começando a surgir esse negócio aqui no Brasil também. E eu notei o seguinte, até mesmo na seção de comentários, tem algumas mulheres comentando que elas não veem problema nenhum com MGTOW. Que até mesmo elas, assim, elas estão meio que cansadas do mercado sexual atual e estão a fim de dar um tempo, ou estão a fim de abandonar ele. Em compensação, a gente tem um monte de mulher que fica totalmente enraivecida, olha pra MGTOW e pensa, não, shut it down, tipo, tem que atacar esse canal, tem que tacar um flag, tem que ficar fazendo shaming, ficar fazendo censura com os caras. Eu vou explicar basicamente a diferença entre esses dois tipos de mulheres. A mulher que não vê problema nenhum com MGTOW, ela provavelmente está naqueles 5% de mulher que consegue competir com um homem de igual para igual, no estudo, no trabalho. Provavelmente ela tem renda própria, e essa renda é suficiente. Ela deve ter um imóvel, ou morar no imóvel da família dela. Tem a carreira, tem o estudo dela. Então, basicamente é o seguinte, ela é totalmente autossuficiente, ela é independente, ela não precisa de um cara além de um relacionamento. Então, da mesma forma que, assim, o homem ele quer entrar num relacionamento, curtir, e se tiver ruim o relacionamento, ele quer ter a liberdade de sair desse relacionamento sem nenhum problema, sem ser saqueado, essas mulheres querem a mesma coisa, entendeu? É um relacionamento voluntário. Só que nem eu disse, é minoria da população. Pode ser aqueles 5% que conseguem competir de igual para igual com um homem. Pode ser uma mulher que tem algum nível de autismo, algum Asperger's, alguma coisa que faz com que ela tenha um cérebro mais masculino. Ou pode ser aquelas mulheres que ainda foram criadas pelo pai, sabe? Não foram criadas pela mãe. É minoria da minoria, exceção da exceção, mas o ponto básico é que ela é independente, ela é autossuficiente. Tem carreira, tem o dinheiro dela e ok. Só que em qualquer situação, sempre a quantidade de homens autossuficientes vai ser maior que a quantidade de mulheres. Porque o homem ele tem que ser autossuficiente. Dificilmente a família dele vai ficar sustentando ou bancando ele, e muito menos a namorada ou a esposa vai ficar sustentando ele. Vai sustentar durante alguns meses e depois dar um pé na bunda, já era. Ao contrário, para a mulher é muito mais fácil a mulher ficar sendo bancada pela família ou ficar sendo bancada pelo namorado ou pelo marido. Até mesmo naquele vídeo que eu fiz sobre empoderamento feminino e taxa de natalidade, eu acho que foi, eu peguei uma estatística lá do IBGE que dizia que 30% das mulheres, elas têm até ensino superior e não trabalham. Entre os homens era 10%. Então, muito provavelmente, para começar, a quantidade de mulheres que não estão trabalhando, que são adultas, é 3 vezes maior que a quantidade de homens. Só que no caso dos homens, obviamente, eles estão no máximo só sendo sustentados pelo pai, pela mãe, ou estão morando na casa do pai e da mãe porque estão desempregados, enfim. Só que no caso da mulher, ainda tem, além da opção de ficar sendo bancada pelo pai ou pela mãe, tem a opção de ficar sendo bancada por um namorado, por uma esposa, quer dizer, por um namorado ou por um marido, por uma esposa. Só que aí tem outro problema, né? Porque tem muita gente que tá que nem cego em tiroteio, que os caras eles estão colocando a mulher para morar com eles, sendo só namorados, e eles não estão cientes da lei de união estável. Não estão cientes da lei Maria da Penha. E as mulheres também não estão. Então tem muito cara que tá que nem cego no tiroteio e tá conseguindo se escapar. Não se sabe até quando que isso vai continuar, entendeu? Quanto mais e mais mulheres souberem a respeito dessas leis, desses direitos, entre aspas, né, que são privilégios na verdade, mais e mais esses homens estão ferrados. Mas enfim, encerrei agora sobre as mulheres que não veem problema com MGTOW e tal, porque são autossuficientes e a diferença entre o homem autossuficiente e a mulher autossuficiente. Agora, o que é o caso das mulheres assim que quando veem MGTOW, escutam alguma coisa Red Pill, elas ficam enraivecidas? É muito simples, cara. O fato delas ficarem enraivecidas prova que elas veem os homens como um plano B. Elas veem os homens como um plano B, elas veem os homens como um caixa eletrônico. Por quê? Elas podem até pagar de mulher moderna, feminista, declarada ou não declarada, e ter estudo, ter carreira, ter o trabalho dela, o salário dela e tudo bem.
Só que elas querem ter a garantia que, se os estudos dela não derem certo, se o trabalho dela, a carreira dela não der certo, elas querem ter o plano B. Elas querem poder arranjar um namorado, um marido que vai ser o provedorzão, e daí elas vão colar nesse cara, e o cara vai ou sustentar ela totalmente ou subsidiar a maior parte das despesas dela. Então ela quer ter um beta provedor, um homem que basicamente vai ser um plano B para ela, um caixa eletrônico para ela. É isso. Basicamente, o homem ele não pode ser livre, ele não pode fugir da senzala, fugir da plantação. Se ele chegar e falar assim, não, eu quero ser independente e eu estou comprometido em não colar em mulher com um casamento união estável, não ficar subsidiando mulher e não ficar sustentando mulher. É isso, elas consideram isso uma afronta. E lembrem-se da situação que a gente está vivendo no Zeitgeist de 2018. Qualquer coisa que tu tente tirar das mulheres, até mesmo a tua provisão, que era para ser algo totalmente voluntário, isso é considerado misoginia? É, meu Deus do céu, quem foi que te machucou? Por que você odeia as mulheres? Certo? Então elas querem ter esse plano B. Ou pior, tem um outro fenômeno que é o seguinte, que é o que começou a acontecer desde a década de 60 e 70, que é o que reforçou pra caramba a Lei 80-20. De 80% das mulheres perseguindo só os 20 homens do topo. Porque quando eu fiz, novamente, aquele vídeo lá do empoderamento feminino e taxa de natalidade. Quando eu fiz aquele vídeo, eu vi também que no Brasil, desde a década de 80, as mulheres elas são maioria no ensino superior. Eu acho que ele pega só universidades federais e estaduais. Provavelmente eles não têm estatísticas de universidades privadas, porque daí ia dar bem mais número, né? Mas enfim, aí tu vai pegar mais mulheres ainda, porque a universidade estadual ou federal é gratuito. Aí mesmo que vai ter mais mulher, ainda mais com a quantidade de cursos de ciências sociais e humanas. Mas enfim, quer dizer que desde a década de 80 as mulheres são maioria no ensino superior. Vamos tirar um band-aid agora. Qualquer mulher que tem ensino superior, não importa se ela tira só 1.500 por mês. Se ela conhecer um homem que tira uns 2.000 ou 3.000 por mês, e ela for colarinho branco, tem ensino superior, o cara é colarinho azul, não tem ensino superior. Trabalha numa fábrica, trabalha de entregador, alguma outra coisa, assim, mecânico, sei lá, pode ser qualquer coisa. Mas ele não tem ensino superior. É muito provável da mulher se recusar a se relacionar sério com esse homem, se relacionar com ele de longo prazo, pelo fato dele estar abaixo dela, em status social, porque ele não tem ensino superior, ela tem ensino superior, então agora todo homem tem que estar acima dela. Se ela é bacharel, o cara tem que ser mestrando. Se ela é mestranda, o cara tem que ser doutorando, entendeu? Então, não importa, o que deveria valer mais é a parte da remuneração, mas não, ela vai começar a cortar o cara. Então imagina, isso está acontecendo desde as décadas de 60, 70, 80 também, com o agravante da maioria das mulheres, as mulheres sendo maioria nas instituições de ensino superior. Mas enfim, então o que essas mulheres fazem? Elas usam a carreira e o trabalho delas como uma gangorra, como uma alavanca para não, agora que eu subi, agora que eu fui empoderada, agora o homem tem que estar mais acima ainda. Se resumindo, simplesmente a exigência da mulher aumentou mais ainda. E isso é mais agravante que aquele primeiro caso, da mulher que simplesmente quer ter um porto seguro, né? Quer ter o homem como um plano B. Na verdade, o que acontece aí é o seguinte, ela aumenta mais ainda a exigência do que um homem tem que ter para poder casar, para poder construir família, poder ter filhos, poder ter um relacionamento sério e de longo prazo com uma mulher. Porque o grau de exigência dela aumenta absurdamente, porque se agora ela tem ensino superior, se agora ela tem uma carreira, tem que ser um cara que tenha o mesmo nível superior ou um nível acima e tem que ter uma carreira de melhor que a dela, de mais status, de mais remuneração. E não importa se tu começar a jogar estatística para elas, dizendo que, olha, vocês já são maioria na universidade, vocês já são maioria no funcionalismo público, se tu ficar mirando só nesses caras do topo, vai ser muito difícil de tu encontrar um cara que vá se comprometer contigo. Em primeiro lugar, porque o cara pode estar querendo só curtir, só tendo relacionamento casual, ou também porque pelo fato estatístico de que a quantidade de homens que estão nesse nível que elas desejam não existem em número suficiente para satisfazer todas elas. Só que não importa, tu pode passar dias, semanas, meses, anos jogando estatística na cara dessas mulheres, não vai fazer a mínima diferença.
Porque elas não querem lidar com a realidade, elas têm esse entitlement, esse sentimento de mimada, de achar que não, eu quero ter tal coisa e simplesmente eu tenho que ter. A sociedade tem que prover isso para mim. Se ela não prover isso para mim, simplesmente a sociedade está errada, entendeu? Aí eu vou berrar. E é o caso de MGTOW, porque, por exemplo, MGTOW não só fala que, no primeiro caso, que as mulheres que querem usar o homem como um plano B, como um provedorzão caso o estudo e a carreira dela dê errado, MGTOW fala que, ó, não é para tu ter união estável, não é para tu casar, porque senão o governo vai querer te obrigar a ficar sustentando essa mulher indefinidamente. E a outra coisa que o MGTOW fala é que é o seguinte, a mulher ela pode estudar, pode trabalhar, então o homem não tem mais que ficar sustentando a mulher, ou até mesmo subsidiando a maior parte das contas da casa, morando com elas. Só que como o MGTOW já disse para não morar com elas, então essa parte já é cortada. Então o homem pode morar na casa dele, a mulher pode morar na casa dela, só que o homem não vai ficar pagando conta da mulher. Não vai ficar pagando dívida da mulher, não vai ficar viajando com ela e pagando tudo. Ou saindo para jantar e pagando tudo, nada disso. Agora é igual para igual. Quiseram igualdade, quiseram poder estudar, poder trabalhar, então agora vai ser igual, igual. Então as mulheres que querem o homem como plano B, como um porto seguro, já ficam possessas com isso. E a outra coisa que MGTOW diz é o seguinte, que tu vai fazer as coisas porque tu quer fazer. Tu vai fazer uma academia porque tu quer ficar bem, tu quer ficar saudável, não é para ficar atraindo mulher. Tu vai fazer dinheiro porque tu quer chegar num nível que tu se sinta bem, que tu fique confortável e satisfeito. Não é para atrair mulher. Se tu não quiser ficar fazendo hora extra, tu não vai ficar fazendo hora extra. Se tu quiser reduzir a tua jornada de trabalho, tu vai reduzir. Se tu quiser se aposentar mais cedo, tu vai fazer isso. Então isso deixa principalmente possessas aquele segundo caso, que é a mulher que quer usar o estudo e a carreira dela para simplesmente ser uma alavanca para não, agora eu quero um cara que esteja mais acima ainda. Porque elas vão falar que, meu Deus, o MGTOW faz o cara não ser ambicioso. Só que da mesma forma, não ser ambicioso o suficiente porque elas desejam, né? Todas querem um Christian Grey lá do 50 Tons de Cinza. Mas a dinâmica é a mesma nos dois casos. Tanto da mulher que quer o cara com um plano B como um porto seguro, ou que é o super alpha Christian Grey projeto de milionário. Porque elas têm simplesmente uma visão utilitarista do homem. O homem para elas é simplesmente uma ferramenta. É uma ferramenta, é um escravo. É por isso que a gente tem a expressão do homem que está fugindo da senzala, que está fugindo da plantação. Porque na cabeça das mulheres, dessas mulheres aí em questão que não são autossuficientes, o homem ele tem que simplesmente ser um escravo. Ele tem que ser uma ferramenta para elas. Se o homem não está vivendo em função do casamento, da paternidade, de ficar provendo para uma mulher, está errado. Então isso, sinceramente, essa desumanização dos homens que essas mulheres fazem, essas mulheres que ficam insistindo naquele estilinho de vida década de 50 e pré-década de 50, no qual a mulher ela sempre pode ter a opção de não, quero ser uma dona de casa, ou não, quero simplesmente trabalhar bem menos que o meu marido e ter ele provendo para mim. As mulheres que estão se mantendo nesse negócio, sendo que não existe mais tradicionalismo, entendeu? Não existe mais punição para adultério, a mulher ela não pode ser criticada pela quantidade de parceiros sexuais dela, ou até mesmo pelo fato dela ser uma mãe solteira, nada disso. Então, basicamente, elas querem manter aquela parte do tradicionalismo que é benéfico para elas, só que elas não querem cumprir toda a parte do tradicionalismo, especificamente aquela parte do tradicionalismo que é benéfico para o homem, que agrada o homem. Só que elas querem se manter como as dondocas. Mas enfim, por que esse comentário das mulheres que criticam o MGTOW, que ficam possessas com o MGTOW, é algo muito mais ofensivo do que qualquer coisa que o MGTOW fala? Porque na verdade, a partir do momento que elas estão querendo tratar os homens como ferramenta, como um escravo, como alguém que tem que viver simplesmente para servir a mulher, para servir a família e os descendentes, se esses descendentes forem do homem, né, se não tiver rolado uma fraude de paternidade, basicamente o que elas estão fazendo é desumanizando o homem. É um processo de desumanização totalmente ofensivo. Porque trata que o homem ele não pode ter objetivos próprios, ele não pode ter a liberdade dele, ele não pode ter o livre-arbítrio, os relacionamentos que o homem tem com a mulher não podem ser voluntários. Basicamente, toda hora que o cara está se relacionando com a mulher e não estiver beneficiando a mulher, independente de estar beneficiando ele ou não, tem que estar beneficiando exclusivamente a mulher, ou beneficiando muito mais a mulher do que beneficiando o homem, está errado.
Por exemplo, essas discussões que estão surgindo atualmente das mulheres querendo algum tipo de punição, algum tipo de penalização para o cara com quem ela está se relacionando casualmente, né, sexo casual, sem chegar a ser um namoro, às vezes até sendo um namoro, e basicamente o cara decide que não quer namorar com a mulher porque não considera ela bom o suficiente, ou simplesmente não quer namoro. Ou não, ele não quer morar junto com ela, ou não quer casar com ela porque ele é contra casamento, ele é contra morar junto. Então a mulher ela tem que ter o entitlement dela, tem que ter as expectativas dela, e se as expectativas não forem atendidas, o homem tem que ser punido. Porque o homem, na cabeça dessas mulheres, ele é um escravo. Ele é um escravo, é uma ferramenta que tem que viver e tem que existir em função de mulher e simplesmente só para agradar a mulher e prover as mulheres. E, como eu disse, extremamente desumanizante isso daí, extremamente ofensivo. E o pior é o seguinte, o pior é que na comunidade da Manosphere estão surgindo uns caras que são supostos Red Pill, que é o seguinte, toda hora que tu vê um canal do YouTube com um cara querendo falar, é um canal Red Pill, é um canal a favor de MGTOW, etc. E tu vê que esse cara tá mostrando o rosto dele, não tá anônimo, não tá oculto, se prepara, porque cedo ou tarde eles vão se entregar. Porque esses caras também têm aquela ideia meio Purple Pill e Blue Pill de que o homem ele tem que ser foda, ele tem que mandar bem fisicamente e financeiramente na carreira dele, nos estudos, porque isso vai atrair mulher. Então veja bem, não é só mulher que tem essa ideia de desumanizar o homem e transformar numa ferramenta. Tem próprios homens que fazem isso. E uma coisa que eu já falo há muitos anos é o seguinte, o pior escravo de todos é o escravo que nem tem ideia de que ele é um escravo.